Queria apenas lembrar que hoje é dia de um grande santo, um sacerdote polonês, Maximiliano, nascido em 1894 e martirizado em 1941, pertencia à Ordem dos Franciscanos Conventuais. Ardoroso devoto de Nossa Senhora, fundou o movimento mariano apostólico Milícia da Imaculada, que cresceu de modo admirável. Serviu a Igreja com a força do amor, da oração e da penitência. E em 1941 foi encarcerado e deportado para o campo de concentração de Auschwitz. Nesse mesmo ano, substituiu voluntariamente um pai de família condenado a morrer. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acompanhe em nossa caminhada de discípulos missionários de Jesus. Aqui uma bela introdução num dos nossos textos da liturgia diária. E aí essa bonita memória, de São Maximiliano nos faz realmente pensar, na bela expressão de amor e caridade para com o próximo, que ele sobretudo demonstrou ao longo de toda a sua vida e também momento, crucial de seu testemunho de fé, foi também de seu martírio, quando vimos narrado que ele morre, ou ocupa o lugar de um pai de família que estava ali, na fila, do campo de concentração para ser morto, e aí ele se prontifica a se colocar no lugar dele, poupar a vida daquele pai de família, e ele então aceita morrer no lugar dele. O descaso pela vida, mostra como de fato nem sempre essa falta de percepção é capaz de observar gestos tão bonitos, O descaso pela vida sempre será comprometedor, porque ele é cego a realidades que deveriam, na verdade, sinalizar um processo de conversão. Diante de uma atitude como essa, um coração sensível certamente se tocaria do absurdo que é muitas vezes cercear a vida de alguém, e provavelmente seria mais do que motivos para que aquele ato absurdo pudesse ser interrompido. A insensibilidade não o permitiu. Que Deus, por meio dos exemplos de santos como São Maximiliano, possa sempre tocar o nosso coração, a fim de que nós possamos ter sempre compromisso com a vida, do início da sua gestação ao seu término natural, ao final da vida, e que nesse intervalo entre o início da vida e o final dela, que nós possamos também estar sempre atentos a todos os sinais, que são sinais de morte, que são sinais de desrespeito para com a vida, independente de qual etapa da vida das pessoas, muitas vezes elas são colocadas em risco. Nós tenhamos sempre sensibilidade para querer lutar sempre pelos direitos das pessoas, a fim de que, resgatando os direitos delas, possamos também resgatar a sua própria vida, muitas vezes também cerceada de forma tão absurda também entre nós. Quando nós ouvimos os textos do Evangelho, sobretudo o texto de hoje, o Evangelho de Mateus, já no seu capítulo 19, já deparamos com um bom processo de instrução de Jesus a respeito da realidade do reino de Deus e também uma bela introdução e instrução que Jesus dá aos seus discípulos a respeito do que é necessário para participar da realidade do reino de Deus. O Senhor continua, mesmo que a temática já tenha mudado um pouco, ele não está mais tanto restrito ao grupo dos discípulos e alguns ouvintes, mas, sobretudo, ele já se encontra no meio de uma grande multidão, inclusive se aproximando já de Jerusalém, onde ele vai experimentar a paixão, a morte e paixão. O Senhor, de alguma forma, ainda continua instruindo os discípulos a respeito daquilo que para ele é importante, não apenas tomar consciência da realidade do reino de Deus, mas também assumir com Jesus a realidade da sua comunidade de seus discípulos, comunidade de seus seguidores.
E aí no texto de hoje nós vemos uma referência clara de Jesus ao matrimônio, sobretudo quando o Senhor Jesus vai advertir, né, que a realidade do homem e da mulher é aquilo que Deus uniu e aquilo que Deus uniu não separe. E coincidentemente, ao final, o Senhor fala a respeito daqueles que se fazem também incapazes de assumir o casamento em vista do reino de Deus. Nessa semana, né, vocacional, em que no último domingo nós celebrávamos a vocação à vida familiar, sobretudo lembrando o Dia dos Pais, lembrando que o início do mês de agosto, né, começa também com a vocação à vida sacerdotal, e aí temos a vocação dos ministros ordenados. Interessante, aqui Jesus, nesse texto, vai falar tanto de uma vocação, que é o matrimônio, como também da experiência de vida consagrada a partir da experiência daqueles que não se casam. Ambos são verdadeiros dons. E todo dom ele deve estar a serviço dos irmãos e a serviço de Deus, no sentido de que esses dons devem ajudar a edificar o seu reino. Portanto, aqui, apesar da temática do texto ser essa realidade difícil entre Jesus e aqueles que o procuram testá-lo, sobretudo querendo colocar Jesus contrário àquilo que adverte a lei, mas o Senhor, e especialmente no Evangelho de Mateus, Jesus é sobretudo um cumpridor da palavra de Deus e não apenas um cumpridor dela, como alguém que a vive profundamente no seu cotidiano, em sua ação missionária entre nós. Portanto, quando nós vemos esse texto de hoje, nós podemos perceber que para Jesus, tanto a realidade do matrimônio, do casamento, do vínculo entre o homem e a mulher, como a realidade daqueles que não se casam pela experiência do reino, pela pregação do reino de Deus, ambos são extremamente importantes para Deus. É onde a gente vai perceber a importância da palavra dom, relacionada à vocação, e talvez entender o seu significado como todo dom, toda vocação é sobretudo um serviço a Deus e um serviço ao próximo. É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo, né, conforme estava na lei de Moisés? O próprio Senhor Jesus vai dizer que desde o início não era assim. Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Esse é o propósito de Deus, que essa união indissolúvel do homem e da mulher por meio do vínculo do matrimônio, do casamento, do afeto, do amor que deve unir o coração dos dois, vai, na verdade, revelar que quem assim o faz não está colocando ou não coloca nenhuma resistência à observância, à vivência e o cumprimento da vontade de Deus. Aqui está em jogo para Jesus é a questão do cumprimento da vontade de Deus. Uma lei de divórcio, conforme foi atribuída a Moisés, ela era dada inclusive para o bem das mulheres. Naquele contexto em que Moisés estabelece a lei do divórcio, era pensando no bem das mulheres. Porque muitas mulheres eram simplesmente abandonadas pelos seus maridos e quando elas eram abandonadas por eles, elas caíam na marginalidade. E uma mulher vivendo na marginalidade só lhe restava duas coisas, a prostituição ou a morte. A lei, então, que Moisés teria concedido era para que aquele que a despedisse a concedesse a liberdade de que outro pudesse, então, tomá-la como sua esposa, a fim de que ela não permanecesse ali na marginalidade. Embora isso acabava incutindo naquele que acolhia ela o pecado ou o erro do adultério. Mas era uma única forma encontrada naquele momento para, de certa forma, diminuir a dureza do coração humano, que o próprio Senhor Jesus vai dizer, isso foi para conter a dureza do vosso coração. O Senhor volta, resgata o sentido
daquilo que verdadeiramente se poderia compreender ou entender como fazer justiça na vida de alguém. E para Jesus, a verdadeira justiça consiste em fazer o bem. E o bem não consiste numa carta de divórcio. O bem consiste naquilo que para Jesus é indissolúvel: o vínculo, o amor e o respeito a outra pessoa. Que são realidades que, quando assumidas, revelam de fato a participação e a dinâmica da participação na realidade do Reino de Deus, porque a realidade do Reino de Deus não se faz segundo as nossas vontades, mas a realidade do Reino de Deus, segundo acontece, se realiza fazendo, sobretudo, a vontade de Deus. Da mesma forma como a experiência própria daqueles que não se casaram aqui para Cristo Jesus, talvez não consiste apenas na não realização do vínculo matrimonial, mas também da liberdade daqueles que se colocam inteiramente disponíveis para servir a Deus e anunciar a realidade do seu reino. E mais do que não ter vínculos, não significa necessariamente que esses vínculos sejam de fato negativos, mas é muito mais a liberdade do coração para aqueles que, uma vez vivendo e se sentindo livres, são capazes também de se doar plenamente, inteiramente à dinâmica do reino de Deus. Que essas duas expressões possam continuar suscitando no coração da igreja, no coração do mundo, o desejo de que nós podemos e devemos sempre corresponder com o chamado de Deus. Que essa experiência de querer, de fato, responder ao chamado de Deus com uma vocação, seja ela a vida matrimonial, seja ela a vida consagrada, possa continuar permeando os nossos dias e permitindo que essas experiências que são verdadeiros chamados de Deus possam continuar sendo realizadas no nosso meio e que, assim, vivendo, possamos corresponder com a vontade do Pai e, assim, tornar a nossa vida uma resposta vocacional àquele que nos chama a tomar consciência e parte dela.